campus justamente é trazer um pouco de filosofia para dentro da universidade, e também não só aqui na universidade, mas por isso que é extensiva a todas as pessoas da cidade de Botucatu, da região. Então, muito bem. Geometria e formas, não é? Quando nós olhamos uma imagem como essa, logicamente nos vem à cabeça a pessoa que a concebeu, a pessoa que a criou. Tem pessoas que têm afetividade, tem pessoas que dão com a arte, tem pessoas que acham magnífico, lindo, tem pessoas que acham uma série de coisas nessa figura e outras puramente não conseguem avaliar. Mas por que esse retrato ele vem ao longo de todos esses anos, né, apresentando essas características que é objeto de curiosidade de muitas pessoas? Da mesma forma, nós não podemos negar que quando nós observamos um monumento desta ordem, distribuído da forma com que está, não podemos deixar de ficar curiosos, ou de pelo menos buscar uma compreensão de como é que um monumento dessa ordem foi construído e qual é o seu objetivo, ou qual foi o seu objetivo na ocasião. Da mesma forma, esse quadro ele expressa para o movimento religioso cristão um ícone muito importante, não é? É a Última Ceia, retratado por Da Vinci, da mesma maneira que a Mona Lisa, hoje objeto até de especulação de outros escritores, né? E objeto até de filmes de ficção. Quando olhamos um monumento dessa ordem, nos leva a pensar como é que foi construído, pedra sobre pedra, área sobre área, distribuição sobre distribuição, e o som que internamente ecoa, não é? Atualmente, às vezes, nós observamos nas igrejas que as pessoas elas colocam equipamento de som, né, para que todos possam ouvir ou que todos possam participar. Mas a maior parte esquece que a geometria interna de constituição ela foi criada especificamente como armadilhas sonoras para colocar a pessoa que está ali em contato com uma energia mais sutil. Esta figura é uma figura, uma proposição do Templo de Jerusalém. Observem como ele está distribuído, não é? Depois nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Aqui a Catedral de Guildford. E aqui muitos já viram esta imagem, ou pelo menos alguma apresentação, né, de Michelangelo, que ficou sob os auspícios da família dos Médici e conseguiu então elaborar a pintura da Capela Sistina. Todos esses detalhes que nós abordamos aqui, eles têm uma relação. Que relação é essa? Essa relação é a tônica da nossa conversa. Ou seja, é a relação que nos leva a entender o que é geometria, relacionado com a aritmética, que por sua vez expressada por números, tem de tão sagrado que os pitagóricos resolveram, na escola de Crotona, desenvolver. E que muitas sociedades, ainda secretas e outras discretas nos dias de hoje, ainda perpetuam alguns desses ensinamentos. E que não estão ao alcance de todos, porque na ocasião eram tidos como profanos. Então nós temos que entender um aspecto muito simples, não é? No começo,
história da humanidade, ou no alvorecer da humanidade, não é? Os homens, eles tomaram inicialmente consciência. Consciência do quê? Das formas. Muito antes da necessidade de enumerá-las. O que o Gross, que é um pesquisador que começa a desenvolver esse tema, ele quer alcançar quando ele afirma isso? Se nós observarmos as línguas mortas, uma parte das línguas mortas, elas são concebidas com um alfabeto simbólico. Se nós observarmos o hebraico, nós vamos observar que existe uma série de letrinhas, né? Uma série de ideogramas. Se observarmos o aramaico, se a gente der uma analisada ou uma observada no sânscrito, ou se nós ainda observarmos o mandarim arcaico, nós vamos observar que a comunicação ela era expressa muito mais pelo lado criativo da nossa mente do que especificamente do lado explicativo, do lado lógico, onde às vezes para criar a explicação de um evento escreve-se 2 ou 3 frases e com essas línguas o significado dos símbolos conseguem alcançar a consciência, a interpretação, a maneira com que as pessoas conseguem traduzir aquilo que o símbolo realmente quer demonstrar. Objeto dessa forma, mais difícil de aprender. Eu quero aprender japonês. Não é fácil, porque os ideogramas eles são complexos, mas porque eu não posso aprender e me comunicar pensando como penso no meu idioma. Eu tenho que pensar muito mais de maneira receptiva do meu lado criativo do que especificamente do meu lado lógico. As figuras geométricas, elas acompanham a história da humanidade. Desenhos rupestres, né? Muito mais ligado à evolução da humanidade, até no fato de aprender a contar, de aprender a fazer a contabilidade, ou até o fato de expressar aquilo que ela entendia como incognoscível, como inexplicável, como o vazio, ou como o todo. Então, figuras como o círculo, como a cruz, figuras como a própria linha, ou ainda como a espiral, elas sempre enriqueceram muitos fatores do desenvolvimento da linha humana. Em contrapartida, os algarismos, eles começaram a figurar na história da humanidade já próximo de 4.000 a.C. O número 1 teríamos um único ângulo interno, o número 2 teríamos 2, o número 3, 3, o número 4, 4, e assim sucessivamente. Lembrando que o 0 ele foi adicionado nesse sentido para dar a clareza da unidade, da dezena, da centena, do milhar e etc. Existe uma linha de pensamento também a respeito do 0. E alguns estudiosos afirmam que o 0 foi praticamente introduzido no conceito dos hindus, porque eles teriam a tendência de expressar o vazio, o nada, a divisão de tudo que existe pelo que não existe, como sendo a inexpressão, simbolizada pelo 0. Se observarmos os egípcios, se fôssemos escrever 1996, então escreveríamos dessa forma. A gente observa que existe um gap, né, do número 3 ao 10, não existe uma simbologia junto aqui. E aqui temos uma pequena prancha, né, colocando aqui a evolução dos algarismos, até chegarmos perto do século XIII. E, na verdade, foi com autorização do Papa no século XIII que essa tabela de algarismos ela acabou sendo introduzida, dessa maneira que nós podemos observar aqui. E até os dias de hoje ela só foi melhorada em termos de grafia. As primeiras manifestações ocorreram 4.000 anos, praticamente antes da era cristã, antes da vinda de Cristo. E ela se desenvolveu na Mesopotâmia. Lembrando que Mesopotâmia significava a comunidade que vivia entre rios.
E eram comunidades que agregavam várias outras pequenas comunidades. E que cada uma dessas comunidades tinha uma particularidade. Então, na Mesopotâmia, que é conhecida hoje como Iraque, todo mundo sabe, né, é que se consolidou praticamente a ideia da matemática, mais focada no aspecto da mercancia, né, dos mercadores. Isso foi com os sumérios. E depois de algum tempo, alguns séculos, né, se perpetuou no Egito, já no reinado dos faraós. Então nós temos aqui uma pequena placa resgatada das escavações do tempo dos babilônios, data de 1700 anos de Cristo, está no Museu Britânico. E nesta placa existe toda uma demonstração geometricamente de um exercício, o que seria um exercício matemático. Então a gente pode observar que a gente pouco número vê. Deve existir as relações, mas a geometria ela predomina mais aqui. Esse aqui é um pergaminho, né? Uma prancha de um pergaminho de Ramés, né? Ele data de 1650 a.C. e nesse pergaminho está colocado algumas denominações do que seria o trabalho com a parte geométrica, né? Sobre o cálculo de algumas figuras. Voltando ainda no conceito do zero, não é? Nós podemos observar duas particularidades nos algarismos. Né? Primeiro é que os algarismos são posicionais, principalmente no nosso alfabeto. Lembrando que em outros alfabetos, a posição ela não respeita a mesma regra que a nossa. Então, quando nós lemos aqui 1234, não é? Na verdade, nós estamos colocando a seguinte linha de raciocinar. 1000 mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 4. Só que nós não fazemos essa conta. Automaticamente isso já surge, porque é uma questão de lógica. Então a gente fala assim, a matemática é lógica. Só que para a matemática nascer no berço da lógica, inicialmente se projetou um trabalho muito mais de comprobabilidade geométrica do que de lógica. E a outra particularidade é realmente a introdução do zero. Né? Então, o zero nos algarismos arábicos, eles indicam a ausência de número. E também proporcionou o zero mais adiante, resolver contas com essa simplicidade que a gente hoje faz praticamente sem pensar. Quando eu tenho um número menor subtraindo de um número maior, automaticamente eu estabeleço que ele está do lado esquerdo do nosso zero, né? Um número negativo. Então nós conhecemos essa situação dos números, dos algarismos. Mas como é que os algarismos eles alcançam a extensão que nós hoje nem prestamos muita atenção? Eles alcançam a extensão em função das bases, as bases da unidade. Então, a base, ela expressa uma linha de raciocínio em termos do número de unidades que são necessárias para que nós formemos a unidade imediatamente de ordem superior. Ou seja, a dezena, base 10, né, ela praticamente atribuída pelos egípcios, hindus, gregos, romanos e ainda os chineses, ela estabelece que de 10 em 10 nós temos a dezena, a centena, por aí vai, né? A base 20, ela foi empregada pelos maias e pelos astecas. E tem uma explicação dessa base 20. Eles tinham um contexto astronômico que os guiava a pensar nos ciclos, não é, da lunação, para poder entender que a base adequada seria 20. E ainda, os sumérios e os antigos persas, que eram exímios em astronomia, eles adotaram a base 60. Por que a base 60? Porque a 60 ela consegue ter sua condição de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 15, por 20, por 30. Esses números aqui, eles vão aparecer ao longo da nossa apresentação. Né? O 15, o 20, o 10. Então, esta base,
ela acabou nos deixando algumas heranças e que hoje simplesmente nós observamos a sua manifestação e aprendemos como se fizesse parte de tudo aquilo que nós estudamos como ciência. Da base 60, deixada pelos sumérios e os persas, nós tivemos a herança da divisão do tempo. Então essa base nos proporcionou o contexto que dividiu o tempo em 12 partes. O espaço em 360 partes, e daí dividindo em ângulos de 30 graus, porque 12 vezes 30, 360. Então 12 são os signos do zodíaco, e que eles estão na eclíptica, né? Na eclíptica que nós observamos em relação ao eixo da Terra, quando ela faz toda a volta, e essa volta vai levar 25.765 anos para acontecer. Esse é o ano inteiro. Então, o eixo da Terra, para desenvolver toda essa condição, ele está dividido em frações de 12. Os sumérios entendiam dessa forma. E para expressar dessa forma, o que é que eles fizeram? Começaram a trabalhar com conjuntos de estrelas para poder designar, né, que cada 2.160 anos era uma era zodiacal que estava causando a influência. Lógico que cientificamente nós sabemos hoje que não basta olhar para o céu, porque nós não vamos ver simplesmente uma tela. O processo tem uma profundidade, mas simbolicamente daqui nós conseguimos traçar linhas e entender como que essa disposição acontece, dividido de 12 em 12 graus. De qualquer forma, ainda nós temos a divisão do círculo em 4 partes, e que forma o que nós conhecemos como os ângulos retos. Então esses são os conceitos que nós fomos herdando, não é? Do lado oculto, no desenvolvimento da humanidade, e já colocado até um pouco mais adiante da era cristã, né, nós observamos o seguinte: primeiro, antes de Cristo, Pitágoras ele acreditava que tudo era ordenado em números. Já no século XVII, um grande pensador, filósofo, né, Gerhard Enkels, conhecido por Papi, ele escreveu que as ciências ocultas, né, o estudo das ciências ocultas, em função da relação simbólica que ela expressava, se tornava muito cansativa, porque as pessoas cuja autoria de determinados textos, de determinados movimentos e manifestos, elas não deixavam clara a relação. Por que escolher daquela forma, ou por que simbolizar daquela maneira? Então ele faz algumas considerações. Por exemplo, a unidade era representada pelo ponto, praticamente pelo número 1. O primeiro número que o 1 dá ao nascimento é o número 2, e que ele é simbolizado pela linha. E essa linha ela pode simbolizar a passividade ou a atividade, se ela estiver na horizontal ou na vertical. Portanto, quando eu tenho uma linha num determinado ponto, na vertical, eu estou manifestando uma ideia de atividade. Quando eu tenho uma linha na horizontal, eu estou identificando uma condição de passividade. E depois, o primeiro número que surge, não é, na reunião de dois opostos, é o 3, e que ele é tratado por uma figura poligonal que é o triângulo. Então existem várias situações, né, que o triângulo expressa na parte esotérica, como a manifestação da luz, da vida e do amor, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E assim vai, Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, não é? São coisas que estão ligadas com essa condição específica de criação. Então, a partir do número 3, os números começam uma série universal, onde algumas figuras passam a ter
alguma representação do lado mais místico. A manifestação do triângulo, como eu falei para vocês, a manifestação do quaternário, né? Ou seja, a relação do passivo com o ativo, não é? A manifestação do Filho pela ordem do Pai em função do Espírito Santo. É o sinal da cruz, não é um sinal especificamente da linha de Jesus, mas é um sinal que foi perpetuado pela comunidade, onde alguns pesquisadores acreditam que foi o berço do desenvolvimento desse sinal, não é? Pode simbolizar a manifestação dos 4 elementos, né? O ar, o fogo, a terra e a água, né? O quinário, ou seja, o número 5, ele representaria a estrela de 5 pontas, ou o pentagrama. Muita gente tem a falsa ideia de que o pentagrama ele é uma simbologia de magia negra. Isso não é verdade. O pentagrama ele é uma figura extremamente explorada pelos pitagóricos. Ele tem ângulos que têm uma relação perfeita. E através do pentagrama nós vamos mostrar aí que foram executadas construções fabulosas, inclusive até o próprio contexto de uma parte da pirâmide. Então, esta prancha aqui, ela mais ou menos dá uma ideia de símbolos, né, que foram empregados no ocultismo na Idade Média. O princípio, né, os antagonismos, né, a ideia, a forma, a adaptação, o pentagrama, o equilíbrio das ideias, né, a manifestação da atividade, a manifestação da passividade, representada pelo selo de Salomão, né, estrela de 6 pontas, a realização da aliança, a formação da união entre os 4 elementos e a manifestação da ideia, o equilíbrio das formas, não é? A perfeição das ideias, a manifestação dos 5 ou da 5ª essência na materialidade simbolizada pelos 4 elementos, e o ciclo eterno, entendido pelos pitagóricos mais adiante como o ovo cósmico. Mas a nossa conversa é de geometria, né? A nossa conversa é um pouquinho ligada a números e formas. Seria muito difícil a gente começar explorando alguns contextos e não dar essa introdução. Então a manifestação da geometria, ela foi feita de uma maneira até que mais simples do que a gente está acostumado a fazer hoje, não é? Na Idade Média, o estudo acabou sendo dividido em 2 situações. O quadrivium, que contemplava a ideia das ciências, e o trivium, que contemplava a ideia da expressão. Ora, então, na ciência nós estudamos, por esta ordem, a geometria, a aritmética, a música e a astronomia. E no trivium, a retórica, não é? A gramática, a retórica e a dialética. Então, esses 7 elementos é que tornam o homem, no seu contexto de ciência e manifestação, segundo esses 2 contextos, completos. Pitágoras, na parte da geometria, enunciou o seu teorema dessa forma. Então, esse é o triângulo perfeito. A gente vê muito isso em vestibular, né? Triângulo perfeito. Todo mundo já sabe quanto vai dar, não é? Mas a ideia era essa. Eu tenho 9 quadrados, né, que estão distribuídos, como os quadrados estão distribuídos em lados iguais, 3 e 3, no cateto oposto. E relaciona esses quadrados com mais 4 quadrados que estão distribuídos dentro de um quadrado com 16 quadrados do mesmo tamanho. Quantos quadrados vão contemplar a diagonal se eu estender 2 retas, né, com 90 graus aqui, do mesmo comprimento? Ou então vão contemplar 25. A gente, como já está mais acostumado, né, já faz essa conta. 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá para 25, raiz de 25, 5, pronto.
chegamos à solução. Então, este aqui é o Teorema de Pitágoras, o tão famoso Teorema de Pitágoras, que na verdade foi trabalhado por uma série de outros pensadores na própria escola de Samos. Associar isso com o divino é uma tarefa interessante. Por quê? O homem, de qualquer forma, ele tem o hábito de tentar personificar aquilo que ele interpreta como uma força maior, como um Deus. Ele tenta personificar como igualdade em sua expressão, como se realmente se exprimisse da mesma maneira que os homens o fazem. E isso é da natureza humana. E aí eles tentam, com determinadas crenças, explicar coisas que às vezes são inexplicáveis. Quando eles não conseguem fazer dessa ordem, então os homens eles ainda atribuem, né, a essa imagem de Deus alguns elementos de ordem metafísica, né? O Deus do trovão, né? O Deus da água, ou seja, uma série de elementais são atribuídos a isso, uma questão de personificar. O que nós entendemos é que o divino ele tem uma manifestação mais através da harmonia e da sutileza das energias do que especificamente igualando uma coisa à outra. Esse pesquisador aqui, ele foi um pouco mais a fundo nas características que os pitagóricos eles enxergavam. E por que os pitagóricos enxergavam dessa forma? Eles tinham uma maneira de explicar o universo um pouquinho mais metafísica do que nós mesmos, depois da era cristã, começamos a explicar a formação do universo. Então, o termo metempsicose, ele significa além da alma. E na escola de Samos, em Crotona, as pessoas que trabalhavam esse contexto, elas enxergavam que deveria existir um ser supremo e deveria existir uma manifestação cuja existência seria da alma. E essa manifestação ela era direcionada por uma centelha divina somado a uma alma coletiva, manifestado por uma energia, o nous, o espírito, que se materializaria em mente e emoções, e teria ainda uma contraparte física como o duplo etérico, toda aquela duplicidade de energia que nos acompanha. E esses princípios todos em um único lugar, que seria o Soma, o corpo que compreendia o homem integral. De uma certa forma, ainda eles encaravam que o Euphorbos e a Alceia correspondiam como se fosse a lei da reencarnação. E o mais interessante é que eles também tinham um foco, uma visão relativa ao karma, um princípio de ação e de reação. Eles tinham um contexto de divino, eles criavam uma associação do divino, uma manifestação de algo supremo, de algo que não era pura e simplesmente palpável, de forma que poderia se manifestar nas formas. E eles trabalharam muito contextos, principalmente dos sólidos geométricos. Se conheciam 5 sólidos geométricos, né? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Esses eram os sólidos que eles enxergavam. Além do que, eles tinham um contexto baseado na tetráquis, que era simplesmente o ponto, a linha, a superfície e o sólido. Ou seja, a manifestação do 1, do 2, do 3 e do 4 chegariam a somar 10, não é verdade? 6 mais 4, 10. 1 mais 0, 1. Esse é o princípio da redução teosófica aplicado pela escola de Pitágoras. Ou seja, eu, a partir do momento que consigo a manifestação total, eu volto à unidade. E esses símbolos eles estavam ligados com os 4 elementos. Então, de qualquer forma, os elementos da natureza eles se relacionavam com o contexto da divisão geométrica. O quinto e último sólido, que eles chamaram de sólido perfeito, foi o dodecaedro. E Platão colocou este sólido como o mais nobre de todos. Nós vamos ver por quê. Pois existe uma relação matemática nesse sólido, que a relação entre as arestas de um determinado ponto ao outro produz um nome, um número
que hoje nós, depois da Idade Média, conhecemos como número da série de ouro. E aqui existe essa relação. Então, de um ponto ao outro na aresta, é que se calcula a distância do número φ. E ao redor de todos os sólidos circunscritos dentre uns dos outros, foi que Kepler, na Idade Média, tentou desenvolver os contextos da astronomia, dizendo que o movimento astronômico teria uma manifestação de acordo ou em concordância com as figuras geométricas. E ele concebeu essa ideia depois de observar algumas relações do número da relação, uma relação geométrica que contempla a esfera englobando todos esses elementos que eu mostrei aqui. A relação com o número φ, em algumas literaturas, elas são atribuídas especificamente em homenagem a Fídias, o escultor grego. E a relação que eu falei, ela está relacionada com o teorema de Euler, né? Que ele relaciona o número de arestas, faces e vértices com esta equação aqui. Isso explicaria praticamente o contexto que Pitágoras enxergava como o ovo cósmico, ou seja, o mais perfeito de todos os sólidos de revolução seria a esfera. Enxergamos aqui a natureza, o que eles imaginavam como alma, como essência divina das coisas. Mas como é que então surgiu todos os projetos, todas as manifestações? Como é que a energia se harmonizava na visão deles? Então, para isso, nós precisamos entender algumas coisas muito simples. O contexto de razão e de proporção. Então, antes de estabelecer qualquer relação de desenho, qualquer relação matemática, é muito interessante que nós observemos o que significa uma razão, não é? Então, quando nós estudamos a ciência, em relação a algumas coisas, examinamos que essas coisas estudadas, elas vão se relacionar com o estabelecimento de algumas leis. E dessa forma nós conseguimos estabelecer o critério da razão. Ou seja, o quociente entre duas grandezas de mesma espécie. Já a proporção, ela relaciona mais termos. Ou seja, é uma relação de grandeza entre as partes de uma coisa, entre uma das partes e o todo. Então tem uma relação com uma outra relação, não é? E pela lei dos extremos nós vamos sempre lembrar daquela situaçãozinha que também a gente lembra muito na escola, né? Os extremos são igual, né, ao produto dos meios. Nós podemos ter 4 termos ou podemos simplesmente ter 2 termos, ou seja, 2 termos relacionados para poder alcançar. Isso é uma propriedade matemática da proporção. Lembrar também que o contexto da média nada mais é, né, do que dividir os extremos no ponto médio, né? Como a média ela procede por adição, ela acaba recompondo o múltiplo à unidade. E estou falando da média aritmética. De uma outra ordem, existe outro contexto explorado também nesse aspecto, que é a média geométrica, e que ela estabelece, né, como um meio termo entre os extremos. É aí que todo o trabalho praticamente começa. Ou seja, a média geométrica procede por multiplicação. Se constrói desta ordem aqui. Ou seja, eu tenho este segmento de A até H relacionado com o segmento de C até H em igualdade, né, com este segmento de C a H sobre esta relação que aqui está. Então eu consigo criar uma relação neste ponto, dizendo que a média geométrica se manifesta dessa forma. E Psíquilo, século II a.C., ele acabou fazendo uma propositura até que complicada, onde ele relaciona que esta dimensão com esta dimensão aqui, quando projetada em média e extrema razão, nesse ângulo e neste aqui, vai
resultar a área deste quadrado em igualdade com a área deste outro quadrado aqui. E essas contas todas, elas vão acabar dando esta razão aqui. Ou seja, 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, e cujo resultado é o número 1,618. Este número é o que mais aparece na relação das nossas vidas. Por incrível que pareça, em quase tudo que nós fazemos, quase no nosso corpo, em uma série de manifestações. Então, este número é o tido número de ouro. Cabe lembrar aqui que também na Grécia foi-se construída uma ideia de calendários de lunação e também de ciclos solares. E chegou-se à conclusão que 19 seria o número adequado para esse termo. E como foi feito? O pensador naquela época, ele colocou um aparelho numa praça em Atenas. Esse aparelho ele tinha um gnome, que era como se fosse um pino, onde a luz do sol refletia a sombra, e com este reflexo ele foi calculando todos os equinócios e chegou a esta relação. Então, em homenagem a este pensador grego, foi-se concebido em um templo em Atenas a gravação do feito, e se chamou 19 de número de ouro. Só na Idade Média é que o número de ouro se tornou especificamente esse que aqui está. Um segmento de reta, para trabalhar com a média e extrema proporção, que a média é geométrica, nada mais é do que um monte de fórmulas, vai acabar dando uma equação de segundo grau, como esta que aqui está. E, por incrível que pareça, vai ocasionar duas raízes. Um cujo número é 0,618 e outro cujo número 1,618. Matematicamente, quando nós estabelecemos o conceito das propriedades, nós observamos que 0,618, ou seja, a raiz daquela equação, era nada mais é do que o inverso de 1,618. Ou seja, φ menos 1 corresponde a 1 sobre φ. E da mesma maneira, todas as propriedades desses números, eles vêm mantendo os resultados nas dízimas, depois da vírgula, todas por igual, não importa a operação que eu faça. Então nós temos aqui várias propriedades com esse número, parece um número mágico, né? Esse é o número da série dourada, o número da série de ouro. Por último, nós precisamos entender o conceito de progressão. Então nós vimos algarismo, nós vimos a ideia da razão, vimos a ideia da proporção, vimos a ideia do estabelecimento das médias. E o que são progressões? As progressões mais comuns que nós conhecemos são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Ou seja, na progressão aritmética eu vou somando a unidade e eu vou obtendo o resultado. Na progressão geométrica eu vou estabelecendo uma base e esse número, sobre o precedente, vai me dando o resultado final. Existem outras proporções. Os logaritmos é um tipo de progressão. São tipos de progressão com bases específicas. E são trabalhados no contexto, Napier trabalhou demais nesse contexto dos logaritmos para poder desenvolver estruturas de grandes distâncias, métricas mais palpáveis. Foi só em 1202, com o trabalho de Fibonacci, que a questão da progressão mudou um pouquinho de figura. Fibonacci queria responder o seguinte: quantos casais de coelhos podem ser gerados por um único par em um ano, se cada mês cada par produz um outro par, que por sua vez se torna produtivo a partir do terceiro mês? Como é que se fazia essa conta? Então ele fez uma progressão. Ele fez uma tabela, como está nessa prancha aqui, e foi fazendo a relação. Resumo disso tudo é a série de Fibonacci. Um gerou o primeiro casal, que depois gerou mais dois, que depois gerou, ou seja, é um gerou o outro, que 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5, e por aí vai. Qual é a relação dessa série de Fibonacci? Se nós pegarmos aqui o 13º e o 12º termo desta série, o 13º termo, vamos contar quais são, 233.
12º termo, 144. Dividimos um pelo outro, quanto dá? Número de ouro. Aí pegamos outro, pegamos o 14º sobre o 13º. Quanto que dá? Aproximação do número de ouro. Até aqui vai bem, não é? Bom, e depois se obtém esses valores aqui e aí vai. Quanto mais essa série se avança, ela mais se aproxima dizimaticamente do resultado, do número φ. Bom, essa série só não ficou no esquecimento porque mais adiante, um outro pensador, investigando essa mesma série, ele colocou uma outra questão. Todas as séries que começam por dois números quaisquer e cujo termo de ordem n é igual à soma dos termos de ordem n-1 e n-2, correspondiam ao critério de Fibonacci. O que ele montou? Ele montou um outro contexto de série. E ele fez uma outra tabelinha, que é a propositura dele, e aí ele colocou os números na série em que ele estava planejando. Qual foi a surpresa? Quando eu pego a precedência e divido um pelo outro aqui, nesse caso 322, 199, número de ouro. E aí vai. Então, a série de Lucca, ela confirmou o trabalho da série de Fibonacci, mesmo usando um critério um pouquinho diferente. A representação da série de Fibonacci, em termos geométricos, é desta forma. Então, nós temos aqui uma elipse, nós temos aqui uma espiral, e não existe espiral redonda. Matematicamente, a gente não consegue fazer uma espiral redondinha. Ela tem que ter um ponto de fuga. Se ela não tiver um ponto de fuga, ela continua sendo um círculo. Então, como há uma progressão do número pela série, ela vai se desenvolvendo desta forma. Juntando esse contexto todo, então, vamos entrar no objeto do nosso estudo. O que é harmonia? Na mitologia, a deusa harmonia, ela é filha de Ares, deus da guerra, com Afrodite, deusa do amor. Trata-se de fruto da união de opostos. Então, onde eu tinha a deusa do amor e a deusa da guerra, pela lei do triângulo, né? Nós acabamos de ver aí, formado, os opostos se atraem, formando um terceiro ponto. Nós temos aqui o que é chamado de harmonia. Cai bem o nome harmonia, né? Se nós levarmos para o contexto musical, nós também temos essa manifestação que nós falamos da matemática e da geometria, com certeza. Observamos então que são 7 as notas da escala musical. O som emitido por uma corda vibrante é inversamente proporcional ao seu comprimento. Isso a gente sabe também porque aprendemos na escola. Quanto maior for a corda, mais baixa vai ser sua frequência, por sinal vai ser grave. E o inverso vai tornar o som mais agudo. A melodia, ela é constituída de acordes, ou de um conjunto de acordes, né? E o acorde, ele é constituído de pelo menos 3 notas tocadas simultaneamente. O interessante é que essa divisão das notas, elas vão demonstrar distâncias calculadas, aonde Dó, Ré, Mi, eu tenho uma terça. Depois eu vou ter mais uma terça, depois eu vou ter uma quinta. Então, a parte harmônica de tudo isso, né, a parte perfeita da melodia, ela está colocada porque a quinta dá o toque especial nisso. Então, para os pitagóricos, a expressão da harmonia coincide com a busca da unidade. Nós já vimos aqui, pelo contexto da média aritmética, né, que o contexto da multiplicação, ele conduz o retorno à unidade. E é nesse momento que a gente, então, começa a tentar observar como é que foi estabelecida a distância de uma oitava para a outra e como é que está estabelecido suas proporções. Então, nós temos um segmento de reta, comprimento de uma corda, que vale 1, e que, na verdade, seria x e 1 menos x, que é o comprimento total. Então, pela forma da média aritmética, nós, então, vamos conseguir distribuir o contexto e dividir, né, em frações, em proporções e distância entre as notas. Então, existe harmonia nesse aspecto. De um outro lado, existem algumas figuras que elas são tidas como figuras douradas.
Ou seja, são manifestação ou manifestações geométricas de determinada dimensão que elas produzem uma relação com o número de ouro. No caso da figura 1, nós temos o número de ouro ao quadrado. No caso da figura 2, nós temos 1/10 de 360. Nós vamos ver por que desse 360. É uma parte do ângulo que forma o triângulo, o pentágono estrelado, que também conduz à formação geométrica do número de ouro. Neste caso aqui, nós temos que a raiz de φ, a raiz do valor φ, vale a hipotenusa. E é assim que é calculado uma das faces da pirâmide. E o vértice, com 18 graus, nos ângulos adjacentes, eles são tirados daqui. Dividimos esta figura no meio, juntamos uma ao lado da outra e formamos esta figura. E esta figura é a parte frontal do templo de Delfos, na Grécia Antiga. Foi concebido desta forma. Existe uma relação de retângulos, e esses retângulos eles proporcionam a construção das ogivas, dos domos, inclusive até da nave central de algumas igrejas que foram concebidas na Idade Média. E todos eles com relações muito estreitas com o φ. Sempre aparece essa relação com o φ. Então este resultado do número de ouro, ele é uma relação de meios e de extremos, de extrema razão e média razão, originando assim a harmonia. Aqui nós temos um desenho então do pentágono. E como é que surgiu tudo isso? Pegamos uma circunferência, traçamos uma perpendicular, traçamos esses dois extremos em perpendicular no ponto O, e aí nós vamos achar do ponto O até este ponto extremo o meio. Vamos traçar uma perpendicular com o nosso compasso aqui, vamos achar esse ponto J. Com a ponta do nosso compasso até aqui em cima, e obviamente a minha linha vermelha já saiu do lugar que estava, nós vamos então direcionar e achar este ponto A. A distância de A e a linha é o primeiro lado do pentágono. Muito bem. Eu vou pegar o compasso e vou dividi-lo. A partir desse momento, quando esta corda ela cruza esta distância aqui, é a distância do decágono. É a divisão desta figura em 10 pedaços aqui. Muito bem, lembra que eu falei da figura de 36 graus? Aqui está a parte interna desse triângulo. Esta figura ela tem duas particularidades interessantes. Primeiro, nós temos aqui um pentágono, que é uma estrela, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, de 5 pontas, chamado de pentágono estrelado, e nós temos um pentágono convexo. O interessante é que a abertura de ângulo dessas faces aqui, elas vão proporcionar dois números, 144 graus e 108 graus. Para algumas instituições místicas, esses números eles têm uma expressão muito interessante. E me chama muito a atenção em saber que esses números eles surgiram especificamente pelo estudo dos gregos na divisão do pentagrama. 108. Os hindus, eles trabalham os seus cânticos, os seus mantras 108 vezes. É uma constante de repetição para que a pessoa comece a criar um processo de introversão e entrar na onda do som que está sendo vocalizado e então aí conseguir auxiliar a sua meditação no estado mais elevado de consciência. Já o número 144, ele é um número tido por algumas instituições que acreditam em reencarnação, que a cada ciclo de vida as pessoas reencarnariam em intervalos de 144 anos em 144 anos. O mais interessante é que se observarmos esses números com o número do ano grande, que é aquilo que eu falei da eclíptica, 25.000
765 anos, nós vamos observar que nós vamos ter as eras. Ou seja, se multiplicarmos por 20, obteremos os 25, 765 ou próximo dele. E se multiplicarmos por 15, obteremos a mesma coisa. Isso nos chama a atenção, porque em uma das séries que eu mostrei para vocês, estava lá o número 15, como base da base 60 que os sumérios eles enxergavam. Então me chama um pouco de atenção, é muita coincidência numérica, ou realmente existia alguma coisa de mais mística nos traçados geométricos do que pura e simplesmente desenhos. Bom, chegamos então em por que a harmonia da forma. O que é que a geometria tem? O que é que os números contribuíram para que nós pudéssemos conversar mais um pouquinho em respeito à harmonia da forma? O corpo humano, ele tem uma relação colocada dessa forma. Esta distribuição, 3, 5, 8, 13, lembra alguma coisa para vocês? O que é que nós mostramos agora um pouquinho que tem essa relação aqui? A série de Fibonacci, né? A mesma distribuição da série de Fibonacci pode ser levada em conta aqui, na pintura do corpo humano. Dá uma conotação, dá uma harmonia, dá uma interpretação e distribuição da forma mais aceitável aos nossos olhos. Tem um motivo para isso, eu vou explicar qual é daqui a pouquinho. Por que a gente realmente se compactua com coisas dessa ordem, não é? Se nós olharmos a natureza, né? Pegamos aqui uma folha de carvalho e começamos a trabalhar isso aqui. Eu agora há pouco mostrei para vocês uma figura, um triângulo dourado. Esse triângulo ele tem uma similaridade com uma faceta da pirâmide.